Olá, pessoal, tudo bem? A nossa história de hoje é sobre William Correia, que aprendeu o trade saindo do absoluto zero ao automático. Quer saber como ele fez? Fique conosco e descubra. Oi, Cris, tudo bem? Oi, tudo bem? E você, Divandra? Tudo bem. Oi, William, tudo bem? Seja Oi, tudo bem-vindo. bem? Prazer em estar aqui com vocês. Obrigada. William, se apresenta aí pro pessoal e conte a tua história para nós. Muito bem, obrigado até pelo convite. Bom, meu nome é William, eu tenho 65 anos, sou aposentado, né? E como todo bom aposentado, ou a maioria dos aposentados, a gente não consegue manter o padrão de vida que a gente tinha, né? Antes de se aposentar, trabalhando e tudo mais, né? E aí eu acabei entrando em alguns cursos para fazer renda extra, tentar buscar algumas soluções, né? Se eu posso já dar continuidade a esse assunto. Sim. E aí comecei também a buscar, vamos dizer, soluções de fazer alguma representação comercial para algumas empresas americanas aqui no Brasil. Só que o dólar alto e os impostos também tão alto quanto, o próprio end user, ou vamos dizer o gráfico, porque eu representava equipamentos de gráfica, né? Ou represento ainda, né? Trabalho nisso ainda. E esse gráfico ele fica muito ressabiado, ou na verdade desencorajado a fazer importação de equipamento. Dólar alto e também eu diria que os impostos, 60% quase, ele pagaria de imposto. Aí eu falei, bom, não está conseguindo fazer as vendas, não está gerando negócios, né? Vamos buscar mais outras soluções. E aí até que eu conheci trading, né? Comecei a ver no YouTube e entrei em alguns cursos. E iniciei o trading, que é exatamente você fazer operações no mercado de bolsas, coisas assim. E eu comecei pela B3. E a B3 ela é bem agitada, porque qualquer político que fala qualquer coisa já começa a ficar muito louco o mercado, né? Sim. E aí eu comecei a pesquisar mais, entrei no mercado de Forex, achei interessante. Aí o mercado de Forex já é interessante porque você já ganha em dólar. E um mercado que respeita mais o grafismo, ou seja, a leitura do gráfico, né? Exato. E aí eu falei, bom, vamos lá, trabalhar um pouco nisso daí, fazer cursos, tudo mais. E até que eu vim a conhecer a TradeStar, um grupo muito interessante que trabalha nessa parte de trading, ensinando a gente, fazendo o trade online conosco. E aí eu falei, opa, que bacana. Só que você tem na parte de trade uma curva de aprendizado. E eu precisava vamos dizer, o retorno rápido, ou seja, as contas começam a vir. Verdade. E que você chega a pagar essas contas com a aposentadoria, um negócio que não está indo, né? Ou está devagar, coisa assim, ou demora muito. E eu precisava de alguma coisa mais rápida. Bom, vamos lá, fazer trading. Aí comecei. Só que o trade, quando você não tem uma experiência, ou não tem um conhecimento, ou não tem paciência, além do emocional, você começa a fazer um monte de coisas erradas. E aí fala, pô, legal, hoje foi bem. O trade hoje foi legal. Amanhã você devolve tudo de novo para o mercado. Porque, queira ou não, você acaba entrando no emocional e isso te atrapalha muito. Tu tem que E ainda, trabalhar além do trade, tu tem que trabalhar o emocional, o psicológico, a vontade de sair antes, e um né? detalhe, um certo tempo também, porque além de você fazer o aprendizado, você tem que fazer o acompanhamento do mercado. Ok, que eu acordava lá 3 horas para pegar o mercado europeu, 3 horas da madrugada. Depois você pegava o mercado, a abertura do mercado americano, Sim. 9h30, 10 e pouco. E aí você colocaria algumas ordens lá e iria trabalhar ou fazer outra coisa. Beleza. Só que na tua insegurança você acaba ficando um pouco mais dedicado alguns tempos em cima desse trade. E eu falei, poxa vida, eu preciso. Aí você começa a fazer muito trade ao mesmo tempo e começa a fazer um monte de coisa errada, né? Que não começa a dar certo. E eu falei, não, mas eu acredito nesse mercado, eu preciso de mais tempo para aprender isso daí. E como é que eu consigo ter tempo para aprender, mas eu preciso também pagar as contas? Aí eu comecei a falar, bom, que tal robotizar isso daí? Que tal tentar achar alguma solução de uma ferramenta que você faça 100% automático e ter um robô para fazer alguns trades para você e você ter tempo de aprender a fazer o teu trade manual com mais calma, com mais serenidade e fazendo poucas operações bem mais assertivas. E é o que está acontecendo.
né? Entendi. Então, hoje eu já tenho uma ferramenta que faz, digamos, aquele trabalho árduo, que seria o robô, e Aham. esses robôs eles conseguem fazer, ter uma assertividade interessante, Uhum. né? Para que eu tenha uma certa garantia de retorno. Agora, como a gente está trabalhando no mercado de renda variável, nada é certeza. Mesmo estando para um robô, você faz todo um trabalho de cercar o mercado, mas o mercado ele é incerto. Ou seja, você fala, William, se eu usar um robô, eu vou ter 100% de assertividade? Isso não é garantido, né? Sim. Ou seja, é, coisas passadas, você não consegue fazer. Você pode até fazer o robô fazer uma verificação passada, como é o desempenho dele, o setup dele, mas futuro não se garante. Mas a gente sempre aprende no trade que se você olhar os mercados passados, ou seja, é o chamado tempo de tela. Uhum. Quando você tem tempo de tela, você começa a acostumar com certos movimentos do mercado e ele acaba se repetindo no futuro. Certo. Então o robô também aprende isso daí, né? Então ele vai ver coisas passadas, ou como é que está o gráfico passado, e ele vai começar a se projetar futuramente. Então ele tem essa inteligência artificial e ele vai aprendendo conforme mais você vai usando ele, Ok. né? E William, me diz uma coisa. Ah, provavelmente tu encontrou desafios, né? Tanto manualmente quanto operando com o robô. Tu pode compartilhar com nós qual foram os teus desafios? Sim, foram bastante, né? Foram bastante. Além de você ter a disciplina, né? Onde a gente consegue não controlar tanto o emocional. O desafio é controlar o emocional, é você ter a capacidade, o discernimento de você estar lá numa situação complicada que você está fazendo, de repente, um trade, e esse trade está indo ao contrário das suas ordens, né? Aham. O mercado começa a ir, e você começa a ficar desesperado e não tem o sangue frio, o sangue de barato, eu diria assim, de aguardar o mercado voltar. Ou seja, aquilo que a gente fez, que a gente aprende com os grandes mentores, e ó, se você colocou uma ordem de stop loss, é porque você tem que aguentar esse stop loss, Tem ou que seja, aceitar o você valor que tu colocou, né? aceitar o valor. Só que muitas vezes você acaba não aceitando aquilo e você faz um monte de coisas erradas, né? E o tempo é que vai moldar, vai te lapidar para que você consiga ter essa referência de até quanto você pode arriscar ou não, né? Uhum. E aí, esses foram os grandes desafios, de você ter disciplina, você ter a sua curva de aprendizagem, você ter não a pressa de ficar rico, porque hoje o cara quer entrar num negócio desse, já quer ganhar o que ele não ganhou a vida toda em um mês ou poucos dias, né? E isso não acontece. É verdade. Isso demora um certo tempo, ou seja, nenhum grande trade levou da noite para o dia grandes ganhos, ou seja, ele não ficou rico da noite para o dia. Ele tem uma certa curva de retorno, né? Tudo bem que ele vai lá ter o seu risco-retorno, quanto mais ele arrisca, mais ele pode ter retorno, ou seja, ele pode ter aumentar essa velocidade do retorno. E aí você também pode ter um risco muito, muito maior, né? E o ideal é você ser consistente, ter uma velocidade de cruzeiro em tudo aquilo que você está fazendo até na tua vida, mas de uma forma mais digamos, segura, né? Certo. Ok? William, uma pergunta. O que você aprendeu na trajetória que é importante para você manter a sua consistência e o seu foco? Muito bem. Eu acho que você pode, digamos, ser um pouco mais atento ao que está acontecendo no mercado, aprender a ser um pouco mais fundamentalista, aprender notícias, informações que o mercado está apontando, está dando alguns vestígios de o que pode acontecer. Por exemplo, tivemos em março aí a quebradeira dos bancos. Foi igualzinho ao Covid, ou seja, teve uma reviravolta grande no mercado. Uhum. Muitos que estavam fazendo operações quebraram, muitos que estavam usando até robôs quebraram, né? Porque até o robô ele pode não perceber essa movimentação muito louca, tão direcional, tão de tendência, né? E aí você começa a perceber isso aí e começa a não arriscar tanto. Ou seja, quando você de repente tem uma notícia como um payroll, você fica fora. Ou seja, não opera. Ou seja, não operar também é operar. Isso. Você se defende, né? Aham.
Teria feito alguma coisa diferente? Se eu teria feito? É. Sempre teria, né? Ou seja, na verdade, você acaba buscando mais informações, mais mentorias, mais conselho de pessoas que são profissionais nesse sentido, né? Não importa se você está usando o trade manual, se você está fazendo operações manuais, não importa se você está usando ela automatizada, você tem que sempre buscar quem é que já está mais tempo no mercado e compartilhar, ou seja, buscar o compartilhamento dele dessas informações, ou seja, aprender com quem já sabe. Isso te ajuda muito a encurtar o espaço, o tempo, né? Ou seja, às vezes a pessoa que está nos ouvindo, ela fala, poxa, mas do que ele está falando? Não conheço nada, eu também não conhecia nada. Eu não sabia absolutamente nada desse mercado. E gozado como a gente vai aprendendo, a gente vai sendo meio que autodidata, porque se você acaba indo buscar informações. E onde é que tem informações? Né? É só você, de repente, perceber com certos grupos que estão envolvidos nisso daí, ou tanto na parte de trade manual como trade automatizado, essas informações. E aí você vai se lapidando, você vai pegando, se munindo dessas informações e vai ficando com mais segurança, tanto de você fazer as operações. Ou seja, você sabe que às vezes eu observo o robô trabalhar e eu acabo copiando ele também para fazer meus trades manuais. Depois eu mostro isso em algumas telas, né? Eu falo, poxa, se ele está vendo isso, por que eu não posso também aproveitar para o meu trade manual? Ou seja, se uma máquina está fazendo isso daí, o ser humano também pode copiar, porque o ser humano que desenvolveu o software, o equipamento, o conhecimento do ser humano. Só que ele fala, eu vou desenvolver porque eu estou com preguiça de fazer isso, mas eu sei como fazer. Né? Então você usa a máquina para fazer exatamente isso. Acredito Agora, que um diferencial também do robô é que ele sendo automatizado ali por você, ele não vai usar o psicológico. Então, né? Exatamente. O que tu usaria num trade manual, ele vai entrar e vai sair a hora que for e deu pra bola, né? Então, você pode, mas eu gosto muito de fazer trade, eu adoro, eu amo fazer trade, ok. Faça seus trades, mas de uma forma mais sem cobrança, de uma forma sem estar sendo pressionado por você mesmo, de autossabotagem, para ganhar. Ou seja, você vai fazer com mais tranquilidade e mais centrado. Por quê? É o robô que está fazendo a coisa mais árdua por trás, né? E aí você acaba deixando ele como um complementar, ou seja, ele virou um complemento de renda e, de repente, o próprio trade, tanto manual como usando uma máquina, você vai acabar percebendo que vai virar uma renda principal. E esse seria um dos focos, um dos objetivos que eu quero para mim, porque eu tendo isso como digamos, eu quero ser um trade profissional. Não, eu quero ser um trade que onde eu estiver usando máquina ou eu fazendo o trade, eu tenho uma liberdade de estar viajando, pegar, digamos, um motorhome, ir viajar, e aí no sul vocês têm muito disso, né? Bastante. Gramado, tudo mais, motorhome, e é um dos meus sonhos, é ter um. Legal. E aí você acaba dando lá, ó, minha janela é onde eu estiver, e da onde eu estiver eu consigo fazer o trade. Então eu posso lá fazer o trade. Eu vou fazer só o trade quando você tem uma certa abertura do mercado, um certo período. Por 1 ou 2 horas, acabou. O resto é a máquina que faz. 24 horas por dia. Né? Então, eu consigo ter um respaldo também de ganhos. Né? William, que momento da sua vida que você conheceu a tribo? Teve algum momento especial? Como que foi? Conta um pouquinho pra gente. O momento é quando você começa a buscar informações, digamos assim, de uma necessidade. E aí você vai lá, qual é a necessidade? Ou você busca por um livro, ou você busca por lives, ou você busca por YouTube, mas são ferramentas hoje, principalmente, você tem no computador, o mundo ao seu dispor. Basta você falar, vou procurar. Ou, de repente, um colega falou para você e te despertou aqui aquela necessidade. E aí, por exemplo, eu comecei a buscar informações até que encontrei um evento da tribo, quer dizer, da revista. A tribo é quem participa, né? Sim, Não é livre, né?
E na época que eu entrei não chamava tribo, chamava membro. Aham. Membro Ah, solitário. lembro. Depois passaram para tribo porque é um conceito, que é legal. E aí eu vi um evento chamado Money Now e participei, adorei, adorei. Tu pode considerar que foi um momento marcante para ti? Foi marcante, porque aquilo, mesmo com o sacrifício de eu não ter como pagar e ter que pegar e emprestar nos cartões de crédito da família, mas eu falei, vou entrar, eu vou fazer participar. E comecei. E o mais bacana foi que a família começou a me apoiar, ter credibilidade nisso, né? Isso é importante, né? Isso. E mesmo eu não ganhando no começo, foi difícil, não ganhava nada. Mesmo fazendo B3 sozinho e tudo mais, você ganhava, perdia num dia e tal, tal. E quando o mercado te tirava do dinheiro, eu falei, puxa, eu tenho que injetar mais dinheiro. Aí, mas eu quero participar. Então, você sacrificava, dava um tempinho, jogava mais dinheiro no mercado, daqui a pouco tomava de volta de você. E o mercado é assim, né? Agora, por que ele é assim? Porque os mais afobados perdem daqueles que são e tira aqueles afobados e dão para aqueles que são pacientes. Exato. Né? O mercado faz isso. Né? Tem um ditado, né, que o mercado tira o dinheiro dos impacientes e dá para os pacientes. Exatamente. Ou seja, nesse mercado, infelizmente, enquanto alguns perdem, outros ganham, né? Por exemplo, se você fez um gain, é porque alguém fez um loss. Alguém perdeu. Mas Verdade. é o mercado. Nos conta um pouquinho, então, do robô. Como é que foi? Quando O tu começou? robô, eu vou até agradecer o Nivan. Nivan é uma pessoa que me apresentou o robô. Ele me mandou um WhatsApp, tudo mais, educadamente, querendo apresentar uma ferramenta. Eu falei, opa, bacana. E gozado como o nada acontece por acaso e o universo conspira a seu favor. Basta você ter aquela energia, puxa, eu estou buscando tal, tal, uma ferramenta assim. Então você ia lá, eu já fiz alguns testes e já usei alguns robôs, mas não deram certo. De repente falei, não, deixa eu tentar. E o que me chamou a atenção é que eles disponibilizavam o robô para você testar. Hoje você não tem isso no mercado. O cara vende a máquina, o software, e você se vira. E às vezes o cara não te dá suporte. E o cara deu todo um suporte para mim. E aí eu fui atrás também do mentor, que é o Wellington Martins, que é o desenvolvedor desse robô. E comecei a grudar no cara a aprender. Falei, poxa, eu quero aprender para também divulgar para os meus amigos. E comecei a divulgar. E o pessoal gostou. E o pessoal começou a também adquirir o robô. E até que eu comecei a pegar uma afiliação e comercializar o robô. Falei, bacana. Por quê? Eu não quero ficar com aquilo só para mim. Eu quero também transbordar. Compartilhar, né? Compartilhar, transbordar para outras pessoas. Porque, poxa, quando você faz isso, você transborda isso para outras pessoas, você também aprende. Porque a outra pessoa que está usando tem uma visão diferente, pode usar essa ferramenta de uma maneira diferente. Por mais que você tenha um software que você programou e deixou ele lá, e esqueceu ele, ele vai trabalhar sozinho, mas você pode melhorar. Você pode conhecer, opa, mas se eu fizer uma pequena mudança aqui, isso vai ter um fruto melhor? Sim. Pode melhorar a velocidade? Sim. Né? Então, também pode acontecer isso daí. E hoje, eu acabo entrando até na máquina da pessoa, instalo o robô para ela, e ajudo ela a abrir conta na corretora, programo o robô para ela e deixo trabalhar. E quando qualquer pessoa, às vezes, eu deixo um pouquinho a pessoa meio preguiçosa, porque sem querer, eu quero tentar sempre ajudar, e ela acaba, entra aqui na minha máquina, vê como é que está meu robô, e a gente montou um grupo e fala, faz isso é legal, tal, tal. Mas as pessoas têm que ter uma consciência que tudo que eu oriento é uma sugestão. O risco é dela, porque como a gente está no mercado de renda variável, ela pode ter o risco de ter perdas também. Né? Sim. Então, o robô ele é assertivo, mas não é 100% assertivo. Então, tem certos momentos que ele vai cair um pouco, ele vai, de repente, até quebrar a conta, mas com um pouco que você tem, enquanto ele começa a se recuperar. Então, ele tem a possibilidade de fazer a recuperação. Né? Já aconteceu comigo, porque ele já mandou as contas e o robô voltou a uma normalidade depois de 2, 3 meses de trabalho, ele começou a voltar ao normal. Né? Porque o mercado tem esses picos muito fortes de notícias também. Né? Certo. Se você me permitir, eu posso compartilhar. Sim. Eu tenho um robô desse aqui em casa. Qual que você tem? O meu esposo, o Silas, né? O Silas
O Silas. Tá aqui, minha filha. O robô, meu filho, tá lá. Muito bem. Tá indo, tá? Pode falar para ele que eu ajudo no que for necessário. Por exemplo, Ah, eu tenho dois tipos de robôs. Um é o chamado Wood Smoke. isso. Olhar a tela. Esse robô smoke que ele tem. Isso. Dá para ver aí agora? Tá? Ah, legal. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Ele está em duas paridades de moeda. Ele pode trabalhar com três, quatro paridades, mas o ideal, por exemplo, esse Wood Smoke, o ideal é ele trabalhar só com uma paridade de moeda. O Shao, a gente sabe que é o Gold, né? Que dependendo da corretora, você utiliza a nomenclatura da corretora. Então, o Shao é o Gold. Por exemplo, aqui. Não sei se vocês conseguem ver, mas eu consigo aumentar um pouquinho aqui. Por exemplo, o Shao aqui. Ó. Ele está fazendo as operações e o robô, ele entrou com algumas operações aqui. Está vendo aqui? Então, quando ele chegar aqui, ele vai ter um ganho e o mercado, e aí a gente começa a analisar, poxa vida, mas ele jogou aqui um take acima do que o mercado está com o preço, porque ele está lateralizado aqui. E agora, aquele conhecimento que você tem já de trading, te ajuda bastante para ver como o robô vai se comportando. Então, ele faz operações de compra e venda nesse mercado e utiliza o RED, que é muito utilizado em grandes operações. Grandes bancos utilizam o RED e grandes bancos utilizam o robô também. Ou seja, grandes empresários e grandes bancos utilizam robôs para fazer seus trades. Então, às vezes, quando você tem um mercado descendo assim, é o robô que está trabalhando. Não são só pessoas, é o robô mais trabalhando. Né? E aqui ele vai te dar o lote de acordo com quanto você tem em conta. Por exemplo, aqui tem $307. Né, que eu uso uma conta Cent, que é interessante. A conta Cent, se você colocar $300 para o robô operar, acho que a Cris Caiu. caiu, mas Daqui ela a pouco volta. ela volta. Depois ela pega a explicação. Então, você usando uma conta Cent, ele multiplica isso por 100, que é interessante, porque você vai trabalhar com 30K, com $30 mil. E aí você vai ter margem para o robô trabalhar com um pouco mais de tranquilidade. Eu posso usar $300? Pode, mas qualquer movimento sorrateiro que o mercado tenha, vamos dizer, um movimento rápido, assim, ó, ele deu um movimento aqui rápido, e aquele consolidou, você às vezes não tem margem para aguentar esse movimento. E com a conta Cent você consegue. E aí você simplesmente divide o valor que você ganhou por 100. Ou seja, se você ganhou num dia $10, né, ele vai estar aqui com 30.100. E aí você tem aqui $310 que você ganhou, no dia seguinte ele vai operar em cima desses 310. Ou seja, ele vai fazer juros compostos. Então, quanto mais você deixa dinheiro na conta para o robô trabalhar, mais retorno ele vai te dar. E aí é interessante, eu falo para o pessoal, sempre retira seus lucros. Ou semanalmente, ou quinzenalmente, ou por mês, não importa. Mas tira seu lucro. Eu ganhei, o robô, eu coloquei 300 no mês, ele dobrou a conta, ele me fez $300, você tira 200. Deixa ficar sempre o robô, porque o próximo mês ele vai trabalhar com 400, não com 300. Então, nessa bola de neve, ele vai sempre melhorar e você vai sempre retirar seus lucros. Né? Porque às vezes você fala, não, vamos deixar o robô trabalhar. Não, tira seus lucros. É importante, porque você pagou uma ferramenta para ela trabalhar e você retirar, mas deixa alguma quirelinha a mais do que quando você começou com ele, para ele aumentar melhor esses lucros. Isso é uma coisa que não muda também quando tu opera individualmente, né, ali manualmente, porque eles também nos ensinam, nos orientam a fazer essa retirada, tu se pagar também, né, porque E o detalhe, tu você fica ali além de fazer essa dobrando. retirada, você pode usar esse dinheiro para pagar, além das suas contas, ter uma reserva para fazer outros investimentos, comprar ações, entrar no fundo ativo, fixos, e pegar esse dinheiro e fazer. Ou seja, na verdade, você não vai colocar os mesmos ovos, ou todos os ovos na mesma cesta. Né? Você vai pegar esse dinheiro, além de pagar o que você precisa de conta do dia a dia, você também faz um reinvestimento em outros tipos de investimento. E aqui, o que é interessante também, que quando eu comprei o robô, eu fiz com que ele me gerasse lucro, ele dobrou a conta, eu fiz com que ele me pagasse o segundo robô, porque lembra que eu falei
dos ovos na mesma cesta, Sim. se você com 2 robôs, com 2 ativos diferentes, se um não vai tão bem, o outro vai bem. E se os 2 vão bem, melhor ainda, né? Então você tem sempre mais ferramentas para trabalhar para você, ou seja, como se fosse mais funcionários trabalhando para você. E aqui ele mostra exatamente o ganho que ele teve do mês, o ganho que ele teve na semana e o ganho do dia. Né? Uhum. E olha, é a mesma plataforma MT4, né, que a gente utiliza também, ou MT5, que a gente utiliza, no caso o robô só trabalha com MT4, né, que a gente utiliza para fazer as operações. E aqui ele vai fazendo 100% automático. Bem-vindo, Cris. Vai tomar um cafezinho, né? Ai, gente, desculpa. Imagina, a internet é assim, cai mesmo. Ah, E pega de novo, tu pega. acha, William, que tu conhecendo o robô te deu mais confiança naquele quesito assim da diferença de ser algo automatizado, que tu não coloca o psicológico, e de ser algo manual? Te deu mais Olha, confiança? eu sou franco com você, mesmo com o robô, você passa um certo calorzinho. Porque o robô, ele é frio e ele vai começar a fazer operações aqui e a operação, ele está comprado aqui e a operação começa a descer. Falei, meu Deus, e agora? Se você ficou olhando para ele, teu emocional também atua e você pode fazer coisas erradas e mexer nele. Então, eu falo, pessoal, não mexa, deixa o robô se depender, deixa ele fazer. Se ele perder, perdeu, mas deixa ele fazer, né? Então, o que você pode fazer, de repente, algumas defesas é colocar time frame diferente, porque se ele trabalha no M1, ele trabalha mais agressivo. Se ele trabalha no H1, ele trabalha mais moderado. Então, isso você consegue fazer, diminuir um pouco a velocidade dele. Tem as estratégias, então, também, além. Exatamente. Isso a gente vai aprendendo com quem já usa ele no dia a dia. Né? Agora, tem gente que deixa lá, esquece e deixa correr. Eu fazia isso logo no começo também. Aí eu comecei, pô, não, deixa eu verificar como é que é o setup dele, como é que ele faz os head, como é que ele faz os ganhos, se eu aumentar o lote que ele pode entrar, se eu colocar ele como, vamos dizer, ganhos fixos ou ganhos variáveis em cima da conta, do valor de saldo que ele tem. E aí você começa também a mexer alguma coisinha, mas com muita cautela e vendo como é que ele vai se comportando. Né? Então, de repente, você fala, pô, deu certo, você começa a falar para o pessoal, olha, deu certo, está indo bem, testa para aí, experimenta, mas só a configuração original dele de fábrica, porque os próprios desenvolvedores deles também fizeram N isso. Esse robô está mais de 5 anos no mercado, né? E fazendo com que muita gente ganhe dinheiro com a própria configuração original. Então, pode, de repente, deixar a configuração original, que vai muito bem. Já tem um Isso é chamado histórico, então, de operações, um histórico aí né, do Sim, robô. igualzinho. Você consegue puxar o histórico dele, consegue puxar todos os ganhos dele, né? E o que é interessante, que esse Bootsmoke, ele tem essa assertividade interessante, e ele pode, de repente, fazer budget, fazer capital para que você invista num robô mais avançado, um robô mais robusto, que eu gostaria até de mostrar para vocês. Deixa eu O ver. mínimo, então, com esse robô, tu aconselharia o quanto? $300? Isso, agora é interessante $300. Por que $300? Porque você vai usar uma VPS gratuita de uma corretora. Por exemplo, eu uso a RoboForte e sugiro, de repente, usar a RoboForte. Você pode usar a XM? Pode, não tem problema. Só que as outras corretoras você teria que pagar uma VPS. O que é essa VPS? É um servidor nas nuvens. O robô ele fica no Windows nas nuvens, ele não fica no teu computador. Você acessa, por exemplo, ele está aqui, eu estou acessando ele remotamente. Uhum. E eu posso acessar remotamente qualquer computador que eu esteja, até pelo celular, mas eu acesso remotamente. E ele fica nessa VPS nas nuvens. E como tem essa corretora que disponibiliza, contanto que você tenha uma conta inicial de $300, ele te disponibiliza e te deixa gratuitamente essa VPS. O que é bom, porque senão você teria que pagar, é um custo a mais. Agora, é livre a pessoa usar qualquer corretora que ela queira, qualquer VPS que ela queira. É só uma sugestão para ela utilizar. Certo. Né? E utiliza essa RoboForix. Deixa eu pegar aqui. Aqui mesmo na VPS. Por exemplo, aqui. Essa aqui é a VPS, né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho vários robôs aqui, né? Inclusive tem um bem pequenininho aqui que eu brinquei, deixa eu pegar por aqui. O
coloquei apenas, ele estava com $10, agora está com $24. Ou seja, deixa eu fazer ele uma conta bem pequenininha. Mas o ideal, de repente, é você trabalhar acima de $300. E se você tiver 5K, digamos, $5.000 para colocar no robô, ele vai te fazer, basicamente, 500 ou $1.000 por dia. Porque esses robôs aqui, eles trabalham um ganho de 1 a 5% por dia. Qual é o investimento hoje que te dá essa rentabilidade? Difícil, né? Agora, pode acontecer dele trabalhar menos que isso? Sim, depende do mercado. Às vezes, deu centavos de dólar. Tá, mas é ganho. Ele está certinho todo dia ele está ganhando. Aqui eu vou mostrar o outro, que é o chamado V12. Inclusive, esse V12 aqui, ele é tão inteligente que ele avisa quando você tem uma atualização. Vou deixar isso aqui. O que é ótimo, né? Exatamente. E o que é legal, que você tem sempre atualização de graça, gratuito, pelo fornecedor, pelo desenvolvedor, né? E ele vai sempre fazendo melhorias. Esse robô aqui, ele já trabalha com um pouco mais de ferramentas, onde ele vai ver a volatilidade do mercado, o sinal do mercado. Isso que eu te falei, quando você está fazendo um trade manual, você precisaria ter informações do mercado, qual é o sentimento do mercado, para que sinal o mercado está atendendo. Se vai ser compra forte, se vai ser venda forte, se ele vai ser neutro, se ele está lateralizado. Então, aqui, por exemplo, aqui, nós estamos com uma paridade de moeda, que é o euro USD, e ele está me dizendo que é compra forte. Mas você fala, porra, compra forte? Sim, você vai ver que daqui a pouco ele vai começar a subir, né? Então, para o mercado, isso no time frame de M15. Então, no M15, cada 15 minutos, ele está informando que é compra forte. E o robô, o que ele vai fazer? Ele não vai vender, ele só vai comprar. Entendi. Ele respeita a tendência do mercado, então, né? Aqui, ele fez uma compra aqui, ele está indo já para o positivo. Ele tinha algumas vendas lá embaixo, né? E a venda está aguardando. Quando o mercado retornar, o que ele faz? Ele vai, ele acompanha. Quando o mercado respira, sempre o mercado respira. Ele vai e respira. Ele vai, sobe, ele dá uma respiradinha. Nessa respirada é onde ele faz os hedge, ele faz o preço médio. Tudo aquilo que a gente aprende em trading mais profissional, ele faz isso. Então, enquanto o outro robô, ele faz a compra e a venda e vai trabalhando com o hedge ali, esse aqui Sim. vai acompanhando a tendência, é isso? Ele vê a tendência e quando você tem, digamos, uma coisa muito bacana desses dois robôs, que ele pausa quando você tem notícia de 3 ou 2 touros ou um touro. Você que determina. Por exemplo, aqui, ele me mostra as notícias. Você configura ele, né? Você configura. Por exemplo, ele está configurado, aqui, essa faixinha azul que você está vendo aqui, é de 2 touros. Então, eu pedi para ele parar 5 minutos antes e voltar 5 minutos depois. Simplesmente ele dá uma paradinha, ele não abre operações, deixa o mercado se matar, né? E depois ele volta à normalidade, né? Então, aqui são as notícias que tem. O broken dele é de 6 horas à frente, ou seja, aqui, já está 6 horas na nossa frente aqui. E ele vai parar em 2 touros ou 3 touros. Se eu quiser só 3 touros, que é notícia de alto impacto, e posso falar, para 30 minutos antes e volta 30 minutos depois, ou 20 minutos depois, ou para 2 minutos antes e volta 1 minuto depois. Então, ele faz isso também. Reloginho, ele faz sempre bonitinho isso daí. Desculpa. E aí, ele também, quando o mercado está muito volátil, no meio que ele está parado para notícia, e ele percebe que a volatilidade é um ganho, ele abre um segundo robô dentro dele, que é a volatilidade. E aqui você nota, olha aqui, eu coloquei esse robô hoje de manhã só para a gente fazer um teste, porque eu estou preparando ele para a mesa proprietária. Desculpa. O que aconteceu? Hoje pela manhã eu coloquei $150 nessa conta, esperando que o mercado fosse mais agressivo, mas ele ficou mais lateral e ele acabou fechando 0,2% só em cima da conta, né? Então ele faturou $37,40 aqui, né? Você vê que aqui é uma conta cente. Essa conta cente aqui, se fosse uma conta de $15.000, já no dia estava $37, né? E às vezes ele vai fazer de 1 a 5 até 10% por dia, né?
onde você tem também um drawdown bem baixo, bem interessante, né? Porque esse drawdown é o quanto ele está usando na sua conta. Ou seja, no trade manual, a gente tem lá, eu tenho $1.000 para trabalhar. E eu vou pegar um lote cheio de $1 para fazer operações, senão eu vou acabar logo com essa conta. Porque qualquer lote que eu tomo, eu arrebento a conta. Certo. Então, o robô também pode fazer isso também. Você faz com que ele trabalhe em cima do valor da sua conta e também determina qual é o limite de ganho ou de lote que ele pode abrir. Ele vai começando, ele vai fazer o booster dele em cima de algumas atividades. Por exemplo, aqui ele colocou uma 0,37 de lote, e aqui ele vai chegar e vai fazer um ganho de $10,54 aqui, quando ele chegar nesse take. Pelo que a gente conhece aqui, logo, logo ele já está pegando isso daqui. Sim. Ele pega e abre outra ordem. Se o mercado ainda continua avisando para ele que é comprar forte, Ele vai indo. ele vai de novo lá, né? Aí você fala, e aqui, coitadinho, ficou lá embaixo. Calma, que ele vai proteger esse cara também. Ele pode fazer um head, porque ele vai perceber que ele está longe, ele faz um head, fazendo outras compras para anular aquele que ficou lá para baixo. E me diz né? uma Só coisa, essa. William. Tu consegue colocar uma quantidade de operações que você quer que seja feita ou não? Pode, mas você pode fazer o seguinte, falar, eu quero limitar ele para ter o ganho do dia de tanto. Eu posso limitar ele para ter o loss do dia. Então você mesmo configura. Então você vem aqui na configuração dele, e aqui você tem algumas configurações que você pode mexer nele, né? Por exemplo, aqui ele está com um lote de 0,25, perdão, é isso mesmo, 0,25% em cima da conta, percentual de conta. Eu posso aumentar isso aqui? Sim, eu posso aumentar. O próximo lote aqui ele vai pegar $0,5 para ele fazer, né? Se você, dependendo do quantos pips ele vai fazer, tudo mais. E aí ele também vê PIP dinâmico. O que é esse PIP dinâmico? Ele vai contar 15 candles diários para trás, vai pegar o máximo e o mínimo desses candles e vai fazer uma média, se você quer 50%, 100%, 25% a 10%, sobre esse valor ele vai abrindo ordens. Se você coloca 10%, ele vai abrindo muito mais ordens dentro desse range, ou seja, ele vê os espaçamentos que 15 candles para trás tiveram 15 dias atrás, né? Então ele vai memorizando isso daí. Ele abre o segundo robô, caso você tenha uma volatilidade grande, né, protegendo. E ele vai também usar o drawdown, digamos, da sua conta, e vai usar o drawdown diário. Então aqui ele zera o drawdown da conta. Então, e é uma coisa interessante que nessa ferramenta você pode colocar também aqui, para que ele pegue algumas configurações que você coloque aqui. Opa, eu estou tentando pegar na tela, mas aqui, entradas, e você vai configurando para que ele faça combinações entre os parâmetros que você dá para ele. E ele vai gerar mais de 400 setups aqui. Uau. Esses 400 setups são combinações que ele vai fazendo, aí você vai pegar lá qual é o melhor ganho. Eu quero dobrar a conta, eu quero triplicar a conta com o menor drawdown possível. Por quê? O drawdown é o quanto você está usando a sua conta. Então, você está protegendo a sua conta e tentando fazer com que ele ganhe melhor. E depois você faz backtest aqui, ele vai fazendo os backtests, mostrando como foi o teu ganho, né? E ele mesmo vai criar esses setups, né, dentro dessa combinação. Aí você fala, poxa, eu tenho um setup mais agressivo e menos agressivo, mais moderado. Eu quero ser mais moderado porque eu quero ganhar consistência, ganhar. De pouco em pouco, eu vou enchendo o papo da galinha, de milho em milho, né? De grão em grão. Sabendo que a responsabilidade é totalmente tua, mesmo sendo um robô, sendo automatizado, dando muito retorno. Sempre é, porque você pode mexer na configuração dele, vai dar muito bem, de repente você mexe numa configuração, não dá tão bem, né? Então aqui ele está vendo o que está acontecendo no passado para ele tentar projetar o que vai acontecer no futuro, né? Agora, esse robô V12, ele pode usar para uso próprio, ou seja, ter o dinheiro próprio, e você pode usar numa conta sempre, uma conta standard, e também pode usar em mesa proprietária. Aí que é legal, porque ele está sendo muito mais desenvolvido para usar em mesa proprietária, que tem um monte de regras. Essas regras são muito rígidas, porque o que é uma mesa proprietária? É uma empresa que vai te fornecer um capital
ela vai te dar um capital para que você trabalhe esse capital dela e faça trade. E ela quer que você seja um bom trade. Não seja um trade muito agressivo e não seja um trade muito banana, né? Ele quer que você seja um trade consistente. Por quê? A empresa também vai ganhar. E ela vai te pagar 80% daquilo que você lucrou, né? Quando você faz um trade bem consistente, a empresa, cada vez mais, ela fala, poxa, você é um cara muito bom, ela vai te dando mais bônus, vai te dando mais benefícios, né? Então, quer ver? Deixa eu mostrar aqui uma tela que seria de uma empresa. Teu próximo objetivo, então, tu acha que seria entrar para uma mesa proprietária? Sim, aliás, esse robô aqui, já essa semana eu vou tentar entrar na mesa proprietária. Por exemplo, aqui. Essa aqui, você tem hoje duas, no mundo todo, digamos assim, duas empresas muito bem conceituadas, que é a My Parks Fund, MFF, e a FTMO. Uhum. Essas duas aqui, você pode escolher um programa digamos assim, deixa eu ver aqui se dá para perceber melhor assim, né? Tá. Então, aqui, e você vai fazer uma avaliação. Então, vamos ver aqui algum plano aqui, só para bem rapidinho, para você entender o que esse robô pode fazer nessa avaliação. Por exemplo, aqui, ele pode te disponibilizar $5.000 até $300.000. Opa. E aí você vai pegar, ele vai te deixar, vamos dizer, a $10.000. Escolhi esse plano aqui. Eu vou pagar uma inscrição, como se fosse um vestibular, só que o vestibular você faz, paga e não retorna, se você passa ou não no vestibular. Aqui, se você deposita, vamos dizer, $84, faz a inscrição de $84 para pegar $10.000 para fazer a prova, caso você passe, eles te devolvem, que é reembolsável. Eles te devolvem esse valor aqui. Ok? Então, vamos lá. Vou fazer um exercício. Vou pegar $10.000, eles vão te dar uma conta demo, e você pega o robô V12 e coloca na sua conta demo e faz ele fazer a prova. Na primeira fase, você vai ter 30 dias, você tem que fazer 8% sobre $10.000, ou seja, a tua meta é fazer $800. Aí você fala, pô, legal, vou botar o robô, programar ele direitinho e fazer. E eu tenho 30 dias, tranquilo, para fazer isso daí. Dependendo da do robô, ele faz isso em 5 a 7 a 10 dias. E passa nas primeiras fases. Aí você fala, não, eu vou deixar ele bem maneiro, porque eu também tenho umas regras que é um rebaixamento diário. Eu não posso passar de $500. Eu não posso perder $500 no dia. Entendi. E no mês eu não posso, no geral, eu não posso perder $1.200. Né? Sim. Isso. Então, o rebaixamento diário é de $500. E aí você programa o robô para fazer menos que isso. Ou seja, quando chegar a $450, o robô para. Puf, ele para com a perda do dia. Porque ele está protegendo a sua conta. É teu loss. Aí você protege a conta. Só que você também não pode dar 2, 3 loss, porque senão chega no rebaixamento do dia. E aí, aquele setup que você criou, você fala, poxa, estou criando ele dentro desses parâmetros, dessas regras aqui, para ele não arriscar tanto. E aí você passou na primeira fase. Passou na primeira fase, que é mais árdua, eles te dão 60 dias para você fazer 5%. Ou seja, a empresa quer te ajudar. E aqui é como se fosse uma realidade de regras. Caso você passe, você pega uma conta real, eles vão te disponibilizar $10.000. Fechando o primeiro mês, eles vão te pagar 80%. Ou seja, no primeiro mês, 75%, você retira no final do mês. No segundo mês, você pode retirar os teus lucros quinzenalmente, eles pagam 80%. No terceiro mês, você pode retirar quinzenalmente e eles pagam 85%. Ou seja, eles estão tendo certeza que você é uma boa trade. E aí, se você fizer 5% sobre $10.000, converte isso vezes 5, que é a moeda. Poxa, eu não estava ganhando isso, né? Então, eu não tinha esse dinheiro para fazer meus trades manuais. E a mesa te proporciona isso. Agora você fala, poxa, vem cá, se eu estou ganhando já 5% com $10.000, por que eu não compraria um segundo robô e colocaria $100.000, $200.000 ou $300.000? As possibilidades são infinitas, né? Outra coisa, você pode, de repente, falar, não quero comprar $10.000, não quero fazer uma conta de 50 mil, mas você pega 2, 3 robôs e faz de 5 mil. Ou seja, se divide o seu... na verdade, você vai multiplicar
vários robôs trabalhando com contas pequenas, porque o risco diminui bastante. Porque aqui você tem um risco de ter uma única conta, um único robô. Ah, não passou, não foi bem, tal, tal. Você não ganhou. Aqui, com $5.000 de 3, 4 robôs, você tem o melhor ganho. Agora, você fala, pô, se eu estou usando $10.000 da empresa, se eu não ganhar nada nesse mês, quem perde é a empresa, não sou eu. Porque o risco é zero. Porque não é você que está colocando esse dinheiro. Você já recebeu o seu dinheiro da inscrição de volta. E aí você fala, poxa, não quero perder essa chance de ter todo mês $10.000 para mim fazer minhas operações. E aí, se você, no mês, o robô fechar $10.000 ou $20.000, o ganho é seu. Porque você não tem mais limite. Aqui sim, quando você faz a prova, você tem um limite de ganho. Sim. Na primeira e segunda fase. Passou? Beleza. E aqui já não. Quando você tem a conta real, você ganha. Então, esse robô é muito inteligente, muito legal. Inclusive, tem americanos querendo comprar esse robô aqui, né? Os brasileiros, porque ele é tão assertivo, tão bom, que ele trabalha muito forte. E tem muita gente já passando na mesa. Tem gente que não passa? Sim, tem gente que não passa. Pega o mercado meio avesso aí e acaba não dando certo. O cara coloca um setup muito agressivo, né? Mas olha, para Olha de banda aqui. quem começou sem saber nada, William. Ela caiu de banda. Quem começou sem saber nada, tu tá despontando aí, hein? Entrando já em mesa proprietária. Não, mas é aquilo que está. A necessidade faz você buscar informações, né? E você ser bom naquilo. Ou seja, ou você aprende ou não aprende. Ou sai do... Ou entra no play para brincar ou não brinca. Né? Agora, outra coisa interessante que eu queria mostrar, aquilo que lembra que a gente usa também as ferramentas do robô para você também fazer trade manuais, seria isso aqui. Esse robô, ele usa digamos assim, esse compartilhou aqui, compartilhou, né? Sim. Ele usa um software, vamos dizer, um site russo, que é o Algo System, onde porque hoje os russos são os melhores para desenvolver robô, né? Você vê aqui, olha, já a nova versão, já me deram a informação que é a nova versão. E aqui, você tem o ranking, digamos assim, das empresas. Aqui, por exemplo, ativos Forex. O que está acontecendo? Vamos pegar um que a gente conhece bastante aqui. AUD, vamos dizer aqui. USD, JPY. A venda é forte. Está dizendo que a venda é forte, ou seja, em M5 a venda é forte, em M15 a venda é forte, no H1 a venda é forte e no diário a venda é forte. Então, a venda é forte. Quando está neutro assim aqui, o robô não abre operações, porque está neutro. Ele quer ou compra forte, ou compra, ou venda forte, ou venda. Sim. Né? E aqui você tem também quem usa ativos prêmios, vamos dizer, lá está o DAX, que é o nosso GA40, está o Chal, está o Chag, que é a prata. Então, o ouro, por exemplo, é compra forte. Aí você pegando essa informação do Algo System, qualquer um pode pegar. É só digitar algosystem.com, faça isso vocês duas. Pega lá e cadastra seu e-mail e tudo mais, você vê isso daqui, você fala, pô, o Chal está vendo, compra forte. E vai lá e faz uma compra. Mas aí a gente, entrando nesse site, a gente pode pegar essa informação, por exemplo, o ouro está forte, a gente pode aplicar na nossa conta manual? Sim, porque isso é o sentimento do mercado, é o que o mercado está indicando. São várias empresas, vários trainers profissionais que estão indicando isso daí. Então, isso aqui é riquíssimo, né? Você pode fazer trade manual só usando isso aqui. Nossa! Aí você tem aqui meus robôs, né? Que é onde você tem tanto o robô de disponibilidade, que você pode entrar aqui. Vou experimentar esse robô. Você põe ele no MetaTrader 4 e experimenta por 7 dias como ele funciona e vê como acontece. E também tem um ranking aqui, que é um ranking onde tem o pessoal de uso próprio. Por exemplo, esse cara que está aqui com W terminado em 4 sou eu. Olha! Eu estava numa conta Shell, eu estava com um drawdown de 29%, isso, com 83% de ganhos no mês, e em 7 dias, 36%. Caramba! Uau! Né? Tá?
Então, aqui você tem o ranking dos camaradas e tem o ranking da mesa. Olha que diferença. Quem está usando o uso próprio está pouco se lixando se ele está muito alto o drawdown ou não, porque ele aguenta, né? Sim. Agora, quem está na mesa, não. Tem que seguir a regra da mesa. Olha, não passa de 5%. Tá vendo? Não Sim. passa de 5%. Né? Todos. E olha, e um negócio bacana é que os caras estão usando, quais são os ativos que os caras estão usando, olha. Ah, tá usando euro, tal, né? E você não precisa, de repente, respeitar se é paridade com dólar, pode ser GBP versus JPY, Yen versus Libra, não importa. GPB Audi. Não importa, porque o que importa é o que você tem aqui também, por exemplo, aqui. Tá vendo? Áudio versus CAD, né? Dólar australiano versus o canadense, australiano versus a Libra. Aí ninguém tem preconceito se é exótico ou não, né? No detalhe do robô, você pode pedir para ele fazer a configuração olhando os quatro time frames, né? Ou ele usando só um. Se ele usar só um aqui, por exemplo, para M15 é venda forte. Se ele usar para M5, é neutro, ele não abre operações, né? Agora, se você quer que ele combine os quatro, ele vai ter certeza maior que é compra forte. Ele está vendo? Ele está vendo individualmente o tempo de 15 a 1 hora, um dia, tudo mais, como o mercado está reagindo a isso. Uma ferramenta maravilhosa, mas tem que saber usar. Mas sempre consciente que é mercado de risco. Né? Tem que ter consciência. É tipo o investe do robô. Você olha aí, você sabe qual a moeda que você pode entrar, se está forte ou fraco. Exatamente. Você pode usar essa ferramenta aqui. Agora, você pode, toda hora tem que ficar olhando isso aqui e tal. O robô já olha, ele já faz isso automaticamente. Automaticamente, né? Automaticamente. Agora, eu posso dar uma espiadinha aqui, eu vou dar uma coladinha para fazer meus trades? Posso. Por que não? Né? Aí eu fiz o meu trade manual. Então, dou uma olhadinha aí, né? E deixo o robô trabalhando e vejo exatamente essas possibilidades aqui. Gostei, eu vou querer o site. Sim. Vai estar aí no link aí abaixo, algosystem.com. algosystem.com. Isso aí. Então, Tem... futuro, grandes promessas, grandes coisas virão. Então, William, o que tu planeja? Exatamente. Eu acho que sim, né? Então, qual que é o propósito? É usar essas ferramentas para você estar tendo sua liberdade financeira. Então, pode ter risco? Pode, caramba, pode. Né? Mas quem está entrando no mercado sabe que se você comprar uma ação e a ação da Petrobras vai cair, o que você pode se salvaguardar é o dividendo dela, ela vai pagar dividendo. Né? Mas não venda a ação porque ela caiu. Pelo contrário, compre mais ações. Verdade. Porque a Petrobras é forte, ela vai, Banco do Brasil, Itaú. Então, você vai ter grandes ganhos. Mas por que você faz isso? Porque você sabe sobre informações que você tem no mercado, que aquilo é temporário. Né? Você vai comprar uma ação da Tesla, né? Você pode tanto fazer o trade da Tesla, como também fazer ações da Tesla. Né? Comprar ações da Tesla. E aí você fala, poxa, legal, vem o chinês aí com BID e tudo mais, com carro elétrico, é uma concorrência, isso é muito saudável para o mercado. Né? Então, eu acho que é isso aí. Eu queria até fechar com uma frase, se você me permitir. Sim. Né? Você tem que arrisque-se, porque se passar, senão você vai passar o resto da sua vida sem saber o quanto ou até onde você poderia ter chegado. Então, arrisque, não tenha medo de arriscar. Né? Mas arrisque de uma forma consciente, né? Buscando informações, buscando exemplos, buscando depoimentos de quem já usa a ferramenta, de quem já faz trading, né? Pegando mentorias de pessoas, mas você tem que arriscar, você tem que sair do seu bem comum, né? Sair da zona de conforto, né? Verdade. Exatamente. Como é que tu como é que tu se vê, William, daqui 5 anos? Olha, eu me vejo ainda fazendo trading, porque isso já entrou na veia, né? Mas, como eu diria o nosso grande amigo Luiz Rota da TradeStar, você acaba fazendo de uma forma mais prazerosa. Né? Então, eu me vejo também tentando ajudar as pessoas. Porque se isso me ajudou, por que não divulgar isso com as pessoas, tudo mais, né? E vocês estão num caminho bacana de fazer essa divulgação, convidar as pessoas que têm
essa visão, né? Então, eu até agradeço o convite, né? Rapaz, nós que somos muito gratas. Até a gente tem uma pergunta bem especial para cada um que vem compartilhar sua história aqui, que é o que que você perguntaria se tu tivesse 5 minutinhos com o Luiz? O que que tu perguntaria para ele? Como é que... Nossa, é uma pergunta difícil. A gente tem muita coisa, né? Eles entregam bastante coisa, a gente sabe, mas assim, o cara é cheio de conhecimento, a gente quer aprender cada vez mais, mas é Não, precioso, eu né? não perguntaria para ele, pelo contrário, eu agradeceria a ele por ele ser um exemplo onde eu também posso chegar. Porque se ele chegou, eu também consigo. Se o mentor dele chegou, e ele se espelhou e falou, cheguei, e se ele conseguiu, eu também consigo. Então, eu também consigo. Basta ter, de repente, as ferramentas. Pode ser que eu não tenha tanta inteligência que ele tenha, a rapidez que ele tem, mas porque não treinei isso. Né? Porque ele não nasceu dessa forma. Ele foi, a própria vida dele, a própria índole dele foi polindo ele. Né? Então, de repente, eu perguntaria para ele, pô, como é que em você deu esse start de você ser essa pessoa que você é? E aí ele pode, de repente responder, né, foram meus pais, foram exatamente os exemplos dos meus pais que eu queria também ser diferente, ou seja, não que eles fizessem a coisa errada, pelo contrário, eles me ensinaram a fazer a coisa certa, mas eu queria algo além daquilo que eles não conseguiram. Aham. Então, e eu quero isso com meus filhos, que eles sejam melhores do que eu sou. A gente quer isso, né? Exatamente. Um conselho, William, que tu pode deixar aí para quem quer seguir essa trajetória, para quem quer seguir teus passos ou buscar ali uma segunda fonte de renda, buscar a liberdade, né? Liberdade Sim. financeira. O conselho é dê o primeiro passo. Experimente. Né? O máximo que você vai ter algo diferente daquilo que você não tinha. Então, experimente que a sua vida pode mudar. Se dê a chance de mudar a sua vida. Né? Tem mais alguma coisa para nos acrescentar, Cris? Não, ele já falou, né? Eu ia perguntar o conselho que ele daria para a pessoa que vai, assim, que está começando no mercado, mas ele já falou, já tudo certo. O primeiro passo. Né? É o primeiro passo, né? É iniciativa, né? Se dê a chance de conhecer, pelo menos. Né? Porque conhecimento é uma coisa que ninguém vai tirar de você. Então, quanto mais você adquirir conhecimento, mais rico você fica, né? De conhecimento, né? Exatamente. E aí não tenha medo de arriscar. Quem não arrisca, não petisca. Então tá, William. Eu sou muito grata por tu ter aceitado o nosso convite. Obrigada aí por compartilhar tua história, tá? Desejamos que tua trajetória seja cheia de sucesso aí, realizações, tá? E olha, eu queria ter muita gente nessa live que tenha a idade lá dos seus 20, 30 anos, porque essa é a idade que eu queria ter tido quando conheci essas ferramentas. É verdade. Tanto fazendo o treino manual como usando ele 100% automatizado. Eu com 65 anos eu me sinto ainda novo e muito gasto para queimar, né? Muita energia para determinar em cima disso daí. Eu acho que quando tu tá do lado de pessoas que têm o mesmo objetivo, estão ali te incentivando, tem um mentor maravilhoso ali nos colocando no caminho, se enche de energia e tu procura coisas novas, né? Acho que é difícil agora nesse momento tu não procurar algo maior, o próximo topo, como o Luiz vive falando. Então é maravilhoso. E eu te agradeço do fundo do coração aí por estar dividindo essa tua história aí, tua trajetória. Uma coisa não atrapalhou a outra. Faço os meus trades, assisto minha live, gosto do pessoal, né? Estou sempre acompanhando, estou sempre tendo notícias fundamentalistas do banco e tudo mais, fazendo o meu robozinho trabalhar. E sem uma coisa não atrapalha a outra, pelo contrário, tudo agrega, tudo vem a somar. É verdade. Então tá, pessoal, muito obrigada pela companhia de vocês. Se inscrevam no nosso canal, curte, deixe seu comentário aí embaixo, ative o sininho para receber todas as nossas notificações.
Se quiserem trazer sua história também, entre em contato conosco. Para mais informações e acesso aos robôs, clique nos links que estão na descrição desse vídeo. Até a próxima. Muito obrigada. Tchau. Tchau.